Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer nesta noite de trazer nesta bancada o vereador do PSOL, o William Seria. Boa noite, vereador. Boa noite, Ricardo. Boa noite, espectadores aqui da CNT. É uma honra estar nessa tribuna aqui. Eu, na apresentação, não disse, mas a primeira pergunta já é necessariamente essa. O vereador William Siri é o representante do PSOL na disputa do governo do Estado nesta eleição. É pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro. E o que o estimulou, o que determinou a sua inscrição como pré-candidato? Por que razão o senhor, digamos, se colocou dessa forma? Qual é o seu projeto? O que o senhor almeja nessa investidura, na disputa? Olha, Ricardo, a gente tem uma origem de vida muito a partir da Baixada Fluminense, da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, ali no quilômetro 32. Com 10 anos de idade, eu vim morar em Campo Grande, onde moro até hoje. Então, eu sei efetivamente o que é morar em regiões que o poder público, muitas das vezes, não chega e não chega com a infraestrutura necessária. E a partir dali, vendo essas desigualdades, foi onde eu entendi que a política era o caminho correto para a gente desenvolver e transformar a nossa realidade, né? Tanto da Baixada Fluminense como na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E conforme a minha vida foi se ampliando, né? Aos 18 anos de idade, eu comecei a me formar em economia na Cândido Mendes, no centro da cidade, pegando o trem ali 5h40 da manhã para chegar, né? E eu comecei a perceber também como é que a desigualdade era no lugar onde, quando eu ouvia sempre meus pais ou meus avós dizendo: vamos para onde hoje, quando eu era pequeno? Amanhã de segunda-feira, vai começar o dia, vou pegar a 4 da manhã porque eu vou para a cidade. Né? A cidade é o centro da cidade. É o centro da cidade. Então, eu fui começar a entender o que efetivamente era o centro era a cidade, né? Sim. E eu comecei a também ter relações com muitos amigos, né, da Zona Sul, que faziam economia na Cândido Mendes, e aí também comecei a perceber que a gente podia muito mais. Há uma cidade, há um estado muito partido, né? O que acontece na Zona Sul, no centro da cidade, onde tem muita cultura, oportunidade de emprego, tanto em Campo Grande, Zona Oeste, como na Baixada também falta muito. Então, isso foi me motivando a estar hoje cada vez mais na política, né? Passei pelo movimento estudantil dentro da universidade, fui presidente do meu diretório, vivenciei muito, que foi 2013, e isso foi me formando, mas principalmente essa lógica da onde eu vim, né? Entendendo que a Baixada Fluminense, o subúrbio como um todo, né? A gente é muito sofrido e precisa muito do Estado. E aí foi a possibilidade de eu me construir coletivamente, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E por isso o pessoal identificou, nesse nosso segundo mandato, a gente construiu ali uma grande maioria para colocar o nosso nome, né, para governador. Explica uma coisa. A esquerda, de modo geral, à exceção do PSOL, se integra à chapa do Eduardo Paes. Tem lá o PSB, tem lá, enfim, PCdoB, PT, todos apoiando Eduardo Paes, que é o candidato do presidente Lula no Rio de Janeiro. O pessoal apoia a eleição do presidente Lula, Lógico. mas não apoia Eduardo Paes. Por quê? De forma nenhuma. Primeiro, pela própria origem do nosso partido do PSOL, né? A gente sabe que hoje, no que está acontecendo no mundo, e não é à toa que o Brasil vive também um avanço da extrema-direita, Sim. a única pessoa, o único político capaz de barrar a extrema-direita é o presidente Lula. Por isso que o nosso partido já decidiu estar com o presidente Lula pela reeleição dele. Então, isso para a gente é muito tranquilo, né? Ao mesmo tempo, e vamos construir essa reeleição numa lógica programática, né? Nós temos que andamos construir um Brasil cada vez mais à esquerda para o trabalhador, né? Para esse trabalhador que hoje a gente tem a honra de ter dentro dos nossos quadros do PSOL, a pessoa que construiu essa lógica do fim da escala 6x1, né? Então, esse é o pessoal que pode estar contribuindo muito com o presidente Lula. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a nossa vida e como o pessoal vem se construindo, sempre colocando, não, um projeto à esquerda. E sempre, nesses anos todos, são décadas aí de Eduardo Paes, de Sérgio Cabral também, a gente sempre foi oposição a esse projeto que, não à toa, chegamos no Rio de Janeiro do jeito que está, né? Eduardo Paes, que já esteve no seu 4º mandato, nunca fez uma reforma estrutural
né, na questão dos transportes. Quando eu falo de transporte, é olhando o BRT não como um transporte de massa, né? A gente sempre, desde lá de trás, quando ele começou no primeiro governo a cogitar o BRT para a cidade do Rio de Janeiro, a gente já falava lá atrás que deveria ser sobre trilhos. E agora, já até passou lá uma possibilidade na Câmara de Na Vereadores Câmara, para ser agora sobre sobre trilhos. trilhos. Então, assim, o Eduardo Paes, eu digo que ele é o especialista em criar problemas e resolver os seus próprios problemas, né? Porque o BRT Sim, foi um problema que depois ele lançou, automaticamente veio o Crivella. Eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de é. entender que o Crivella também é isso, né? Piorou muito a cidade do Rio de Janeiro, mas se lá atrás já tivesse feito não um BRT, mas de VLT, a gente não veria esse problema de Deixa eu transporte na fazer cidade do Rio de Janeiro. uma outra provocação. O bolsonarismo no Rio de Janeiro é muito Uhum. forte. Está aí que o Flávio Bolsonaro lidera a disputa presidencial no Rio, acima um pouco do presidente Lula, embora empate técnico, mas numericamente acima. Fortalecer um palanque, quer dizer, que seria um palanque contra o bolsonarismo, não seria uma estratégia importante, nesse caso, em apoiar o Eduardo Paes, ou você acha que a questão política, digamos, deve ser, nesse momento, deixada de lado e se focar nas divergências programáticas que são grandes, que existem entre o PSOL e o campo do Eduardo Paes? Não, mas ter a nossa candidatura é manter a política, não só a coerência, mas fortalecendo o presidente Lula. Sim, Porque imagina só a gente falar para a população a população que é só o Eduardo Paes que representa o presidente Lula. Não, assim, a gente tem uma questão programática à esquerda que o Eduardo Paes nunca vai fazer. E por isso que trazer o presidente Lula também, a partir da nossa perspectiva, é dialogar com um setor que hoje não vê o Eduardo Paes como alternativa. você Mas, acredita que possa ter o voto da esquerda que não se identifica com o Eduardo no primeiro turno, é isso? eu tenho certeza disso, é esse nosso trabalho, mas muito também ampliando pela nossa própria origem, por entender o que é a Baixada Fluminense, por entender também o que é a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas nós temos uma centralidade nisso tudo, que eu quero colocar aqui como nossa primeira batalha, é acabar com a extrema-direita no estado do Rio de Janeiro, representada pelo Douglas Ruas. Isso aí é o nosso primeiro objetivo. A gente compreende o Eduardo Paes como um projeto neoliberal da especulação imobiliária, que aí, programaticamente, não tem como a gente estar, porque a gente tem uma outra visão. Mas tem algo que é muito terrível, representado por Douglas Ruas, representada por Cláudio Castro, por essa extrema-direita de Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo, que é o nosso foco fundamental. Então, a gente tem uma questão muito central em ter esse palanque à esquerda, e o presidente Lula, se, enfim, assim for interesse, estará conosco também, porque nós estaremos com ele, mas essa é a centralidade, acabar com a extrema-direita no estado do Rio de Janeiro, que só trouxe dano, e está aí há muito tempo, né? O Cláudio Castro representa isso. Um governo do PSOL, hipoteticamente, faria que mudanças no estado do Rio de Janeiro? Algumas centrais. Quais seriam, quer dizer, quais seriam as propostas centrais de mudanças de um hipotético governo do PSOL? Primeiro é não olhar mais as favelas como território inimigo. Isso é fundamental para a gente. É olhar a favela como famílias que tem ali, que a grande maioria, e para trazer qualidade de vida, para trazer vida a essas pessoas, com cultura, com saúde, com uma educação integral. Nós perdemos a possibilidade que nós já tínhamos. Acho que é o único estado que já teve isso, Com um Brizola, projeto com o Brizola e o Darcy Ribeiro. Nós perdemos isso. E hoje a gente cada vez mais perde a nossa juventude para o tráfico, para as facções, para a milícia, porque a gente não tem uma educação que chame essa juventude. Então, eu quero fazer radicalmente, no nosso primeiro ano, já começar esse projeto nosso de educação integral e colocar 30 novas escolas do CIEP já com educação integral. E o nosso projeto não é só de 4 anos. Eu quero governar o estado do Rio de Janeiro por 8 anos e entregar uma revolução nesse estado. Então, assim, a educação integral para essa juventude, porque cada dia, sem a juventude estar com a possibilidade de ser cooptada pelo tráfico, pelas facções, dentro da escola, de uma escola integral com cultura, com educação. Nós tínhamos dentistas no Brizolão, com o Darcy Ribeiro, e agora colocar a agroecologia e ter uma renda básica para essa juventude que é fundamental. Nós já temos o pé de meia, que sempre é entregue no final do ano para essa juventude, mas nós queremos botar uma renda básica, porque nós sabemos que, na lógica que esse Estado vem sendo conduzido com uma desindustrialização há muito tempo, que é a possibilidade de dar um bom emprego para essa juventude, hoje tem que trabalhar. Então, a gente quer dar uma renda básica, começar com essa juventude para manter com a melhor educação possível e também dar renda fundamental para que ele se estabeleça e possa ir para a universidade e começar a mudar esse nosso Estado.
Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta. Qual seria a política de segurança de um governo do PSOL? Como a PM se comportaria no governo do PSOL? Teria tolerância com os grupos narcotraficantes? Ou faria o enfrentamento que os próprios moradores das favelas parecem, pelo menos a julgar pelas pesquisas, pedem? Você Quero responde muito daqui fazer a pouco. Voltamos de um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o vereador William Siri, que é pré-candidato do PSOL ao governo do Estado. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é sobre a política de segurança de um hipotético governo do PSOL. Quer dizer, como seria a relação da Polícia Militar com, enfim, as comunidades e também em relação ao enfrentamento do narcotráfico. Aquela operação, que, enfim, morreram mais de 100 pessoas, ela teve uma ampla aprovação da sociedade de modo geral, e especialmente nas favelas, foi muito bem aprovado. Quer dizer, como o PSOL se comportaria diante de situações como essa? Eu acho que é importante a gente colocar que a política de segurança pública ela está falida há pelo menos há 30 anos, né? São os mesmos discursos, os mesmos projetos, e a gente vive uma insegurança Sim. absurda e só piora a questão das facções. Só aumentaram, né? E também hoje a milícia aí que também há 30 anos atrás estava muito incipiente, hoje já domina boa parte do estado do Rio de Janeiro também. Então é essa política que muitas vezes coloca o PSOL, né, que querem vender ideologicamente que o PSOL fecha com tráfico, com facções. É importante a gente lembrar que a gente teve uma vereadora que teve repercussão mundial, internacional, a Marielle Franco, que foi morta por uma facção como essa. Então, 2 milicianos hoje que estavam na política, que estavam como secretário, já foi secretário também, enfim, de Eduardo Paes, mas um era deputado federal e o outro estava no TCE. Então, assim, é para a gente ver que a segurança pública não dá para trabalhar e tratar só na lógica dos policiais. Os policiais são trabalhadores e precisam de dignidade e muita estrutura para fazer o bom trabalho. Mas nós precisamos entender que a política hoje está totalmente desmoralizada há décadas e sempre tentando esse confronto, e nada resolveu. No meu governo, no primeiro semestre, a gente vai fazer coisas muito pontuais. Primeiro, hoje é uma relação de quem coloca o comandante de batalhão A, quem coloca o delegado de delegacia B, e assim A por influência diante. da política na polícia. Direto, não tem. Hoje o governador Cláudio Castro, é importante lembrar que ele teve 6 secretários de polícia civil, 4 secretários de polícia militar. Eu imagino você que no jogo do poder esse tempo todo ano, mudar o seu diretor. Isso, como é que você faz um planejamento? Aí vocês querem... Aí, esse mesmo grupo político quer colocar, que representa a extrema-direita, que vamos largar a bala na favela como território inimigo, vai resolver. A gente não. A gente vai, primeiro, resolver essa questão de cada secretaria, botar tudo na Secretaria de Segurança Pública e ter ligação direta no nosso governo, nossa administração direta ali com o governador, né? Acho que essa é a primeira coisa para acabar essa influência política. O segundo ponto nós precisamos valorizar o servidor público. Primeiro é a recomposição, que é fundamental, porque tanto o Eduardo Paes como o Cláudio Castro, que é representado pelo Douglas Ruas, não gostam de servidor. Isso é importante a gente colocar isso, enfim, a política está aí, está demonstrando. Pergunta para um servidor do Estado se gosta do Cláudio Castro. E vai gostar agora do Douglas. Pergunta para um servidor do município se gosta da lógica de como o Eduardo Paes comporta. Então, assim, eu não estou dizendo só recomposição salarial. Hoje, saúde mental do policial, a gente tem uma das maiores taxas de suicídio dos policiais militares e da Polícia Civil, e também a gente penitenciário, do CEAP, né? Então, assim, é exatamente essa estrutura que nós estamos dando, e a estrutura física também. A gente sabe que hoje as delegacias não têm nenhum recurso administrativo. Como é que funciona? Da onde vem esse recurso? E um terceiro ponto imediato vamos investir fortemente em inteligência. E essa inteligência tem que ser para fora, para desarticular esse sistema financeiro das facções de milícia, Comando Vermelho, enfim. E também para dentro com uma corregedoria muito forte. Porque eu estou conversando com muitos especialistas e policiais também. O que mais a gente ouve é o seguinte, seria, quando a gente vai investigar o que tem, infelizmente, de colegas
policiais militares, civis, até infelizmente o bombeiro, que é muito bem visto, mas é isso, está na lógica hoje junto com as facções. Nós precisamos pontuar. E ninguém fala sobre isso, só a gente tem que falar. Aí quando a gente tem que falar, vem como aconteceu, mataram a Marielle quando ela falava sobre isso também. Então, assim, a gente quer revolucionar a segurança pública. Então, nessas coisas imediatas, e assim será, com a valorização do servidor, do trabalhador da polícia, e ao mesmo tempo ter um forte investimento em inteligência para fora e para dentro, e ao mesmo tempo acabar com essa politicagem. E aí, não dá para falar de segurança pública, a população sabe. Só mesmo nessa lógica da polícia. E a própria polícia sabe. Mas há uma crítica, quer dizer, feita ao longo da história de que, e eu não estou dizendo que eu corroboro Lógico. essa posição não, mas essa crítica existe, de que Brizola foi muito condescendente com algumas regiões da cidade, que, enfim, não deixava supostamente a polícia subir o morro A, o morro B, enfim, havia esse entendimento de que a questão, enfim, perpassava toda a questão policial, ela tinha um viés que era um viés social, portanto, era preciso, antes de ter qualquer tipo de enfrentamento, era preciso dar oportunidade a todas as pessoas, ou seja, fazer uma mudança geracional para que as pessoas crescessem em uma situação de educação ideal, e aí então não teríamos mais traficantes, não teríamos mais... ou seja, vocês convalidam essa tese? Você, quer dizer, dessa mesma opinião, de que é necessário fazer uma mudança na sociedade para que um dia a gente não tenha esse enfrentamento, não seja necessário esse enfrentamento com esses exércitos de traficantes que existem nas comunidades, e isso existe, isso é inegável. Nós vimos recentemente um exército de 300 homens de fuzil na Rocinha, se afugentando com a chegada da polícia, quer dizer... Olha, o que me parece, eu não lembro do Brizola ter sido preso por associação direta ao Comando Vermelho. O que eu lembro recentemente é o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, sendo preso por ser o coordenador, o comandante político do Comando Vermelho dentro da política, dentro da Alerj. Sim. Eu não lembro disso. Ao mesmo tempo, o TH Joias foi preso justamente por uma relação direta com o Comando Vermelho. Aí o pessoal, porque é isso, a direita, ela fala uma coisa do que ela faz. Sabe? Então, assim, essa é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Sempre quer colocar na lógica da moral, que o PSOL, que a esquerda, que valida com o tráfico. A não, vida eu não demonstra. digo validar com o tráfico, eu acho que há uma crítica de que tem uma certa tolerância, porque ali, em meio às pessoas do tráfico, Sim. tem pessoas da comunidade que não têm Sim. relação com isso, portanto, todo o universo deve ser preservado. Eu acho que é um pouco nessa linha. Não, lógico, mas é isso, né? Mas uma coisa é quando a gente olha a favela como vida. E aí nós temos que trabalhar com o Estado. Por isso que eu venho da Baixada Fluminense, eu sei como é que é. Eu sempre morei num lugar no 32, que era do 3º Comando Puro, que era o TCP. E agora eu moro em Campo Grande, que a milícia domina. Então, assim, efetivamente, só que o que a gente vê hoje é uma falta de Estado desses lugares que não tem educação, e o Brizola foi o que revolucionou a educação. Sim. Imagina se nós tivéssemos até agora. E ao mesmo foi um tempo, crime não ter... é um crime, e ao mesmo tempo o que certo. nós temos hoje é a política, na sua essência, no mais alto grau do legislativo do Estado do Rio de Janeiro, ter sido preso, como Rodrigo Bacelar, pela Polícia Federal, dizendo: olha, você é o braço político das facções do Comando Vermelho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se a gente não revolucionar isso, e por isso que eu estou muito convicto que a nossa proposta para o Estado do Rio de Janeiro é a única capaz de mudança, porque a grande maioria já tem essas articulações e nós não temos. E por isso que, assim, falar de segurança pública é também entender que a minha vida foi muito marcada por isso, né? Eu sempre vivenciei num lugar que não tinha Estado, e quando a polícia chega, a gente não quer isso, né? A gente quer que, efetivamente, o Estado seja completo em qualquer território e não olhar uma favela como um território inimigo. Falamos de segurança, falamos também de educação. Eu queria falar um pouco de saúde, quer dizer, qual seria a abordagem do PSOL à frente do governo na saúde pública? Bom, a gente vê hoje que, vou falar no município do Rio de Janeiro, e aí é como isso foi levando para o Estado como um todo, a lógica das OS. Né? Antigamente nós tínhamos esse serviço público como servidores com muito mais domínio
tanto da população local para compreender, né, à toa, né, eu posso citar a Fiocruz, a importância que a Fiocruz tem para o Brasil. Então, assim, isso eles são, basicamente, são servidores entregando a sua vida para uma saúde de qualidade. O que nós queremos é acabar com essa lógica de contratações, essa lógica de OS dentro da saúde. Essa questão de OS não foi determinada muito pela questão do teto de gastos. Você não pode, quer dizer, gastar com o pessoal, tem um limite para gasto de pessoal. E você não pode passar de 60, É lógico, 63%, sim, 65%. Então se contrata a OS e aí se tem um acréscimo de pessoal e não se aumenta a rubrica de gasto de pessoal. Quer dizer, então, essa imposição legal acabou fortalecendo as OS. Não, eu concordo com você. E por isso que eu sou um defensor que nós temos que rever isso no pacto, enfim, nacionalmente. Porque, assim, hoje a A lei de lógica... responsabilidade fiscal. Então você tem um limite para gastar em pessoal. E aí você está com 65%. Sim, E aí, bom, não pode gastar mais. Então tem que contratar uma OS e aí traz pessoal através desse artifício. é isso. Isso entra na crise econômica e política e institucional de como a gente quer também pontuar algumas coisas fundamentais. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal que nós tivemos em 2017, agora em 2022, que foi uma lei que justamente de austeridade, de precarização ainda mais do serviço público com o servidor, que não poderia dar reajuste nenhum e nem fazer novos concursos. Olha que de 2017 até hoje, o estado do Rio de Janeiro melhorou? Só piorou. Então essas coisas nós temos que rever também, porque não dá para a gente continuar achando que o servidor público é um problema. O que é o problema hoje? Porque são várias OS que são indicadas por diversos políticos e não entregam um trabalho consistente. E pior, quando tem um trabalhador que foi indicado por um político, um trabalhador sério, se ele tiver algum problema, ele não pode reclamar. E o servidor público tem essa prerrogativa de, se eu estou vendo que há uma política aqui que não está entregando para a população, eu posso chegar e reclamar que eu sei que eu não vou ser mandado embora. Mas não só isso, assim, nós temos que rever alguns marcos no estado do Rio de Janeiro. Eu sou um defensor de um estado muito forte. E assim nós vamos conduzir. Porque há uma lógica hoje do Estado cada vez mais mínimo, que tanto o regime de recuperação fiscal de 2017 e agora de 2022 só piorou o Estado do Rio de Janeiro porque eles queriam austeridade e isso levou a gente cada vez mais ao que nós estamos vivendo hoje. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com William Siri, vereador do PSOL e pré-candidato ao governo do Rio. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vereador William Siri, que é pré-candidato do PSOL ao governo do Rio. Quero passar as mãos, antes de continuar o nosso papo, o livro do colega Ricardo Cota, que foi editado aqui pelo Correio da Manhã, A Mulher que Enfrentou o Brasil, a Arte e a Coragem de Niomar Muniz Sodré Bittencourt, que foi, enfim, uma das fundadoras do Correio da Manhã, um jornal que se bateu muito contra a ditadura militar, contra o golpe de 64. Teve um papel fundamental na história do Brasil, especialmente nesse capítulo. Que legal. Obrigado. Te agradeço. E para conhecimento desse quadrante da história do Brasil, em que o Correio da Manhã teve um papel fundamental. Fundamental. Muito obrigado por você. Espero que você leia. Com certeza. E acho que é fundamental, né, Niomar, que vou ler, vou entender um pouquinho mais dessa história, mas ainda mais no momento que a gente vive hoje de grande feminicídio da mulher, cada vez mais que precisa ser empoderada. Eu acho que esse livro aqui vem em bom momento. Isso. Até porque a gente precisa muito defender as mulheres, ter política de promoção, né, e projetos fundamentais que façam essa mulher hoje ter protagonismo, como já vem tendo. Siri, eu queria voltar a uma questão. Você é evangélico. Sim. E, obviamente, que eu acho que no Rio de Janeiro houve um avanço do público evangélico significativo. Daí, então, a mudança até digamos, na posição majoritária da população, que historicamente era de esquerda, votava sempre em Brizola, enfim, votava no Lula, nas primeiras eleições do Lula, e isso foi se alterando ao longo do tempo, com o fortalecimento da direita, e isso ocorre no mesmo momento em que há um crescimento do público evangélico, que é conservador e que não aceita o discurso liberal de costumes que a esquerda promove. Obviamente que na questão... Tanto é que alguns setores da esquerda, eu quero lembrar aqui do presidente
vice-presidente nacional do PT, do Quaquá, falando, a esquerda tem que, nesse momento, fazer a luta de classe, lutar para melhorar as condições de vida e deixar de lado a questão do identitarismo, da luta identitária, porque essa aí, enfim, não que não seja importante, mas não é a questão fundamental. E setores da esquerda transformam a questão identitária numa questão central, como se isso fosse a solução dos problemas do Brasil, e não a luta para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Quer dizer, como é que você vê essa contradição e até que ponto, como é que você, que é do PSOL e, portanto, é evangélico, convive com essa contradição? Porque o público evangélico rejeita essa liberalidade de costumes que setores da esquerda aprovam. Sim. Olha, para mim, pessoalmente, não tem contradição nenhuma, assim, porque eu fico muito triste, na real, de uma parte da política bolsonarista ter capturado boa parte da igreja, né? Só que, assim, e aí tem uma questão ideológica, política, que a gente também confronta. Mas eu sou um evangélico do evangélico de Cristo, que é do amor e que, como eu sempre aprendi, Jesus Cristo, quando estava com a população, ele tratava todo mundo com muito amor e igual. A única pessoa, ou o único grupo que ele chamou de raça de víboras, foi os grandes religiosos, que muitas das vezes hoje são esses religiosos que representam o bolsonarismo, né? Que estão ali em volta do Bolsonaro em si, mas eu sei que a população, o nosso povo, da onde eu venho, da Baixada, do interior do Rio, da Zona Oeste, da Zona Norte, é um povo que quer. Eu sou da época, por exemplo, que não tem essa lógica de bandido bom e bandido morto. Eu sou da época que eu sempre aprendi na igreja, e ainda continuo, que é bandido bom, é bandido remido pelo sangue do Cordeiro. Né? Essa pessoa que foi para uma facção, enfim, foi para o tráfico e tudo mais, mas que de alguma forma saísse daquela vida e voltasse e se transformasse numa nova pessoa. Não bandido bom é bandido morto. E ao mesmo tempo, e por isso que eu quero ser governador. Porque tanto no 32, Baixada Fluminense, onde você nasceu, onde eu nasci, justamente assim, a ausência do Estado, onde eu tinha explicadora, aonde eu brincava e tinha a lógica cultural do teatro, da música, é dentro de uma igreja. A igreja é fundamental porque até hoje faz isso. Mas nós precisamos que isso aconteça de forma democrática. E a única forma que nós temos... Você não acha que a esquerda está perdendo um pouco essa batalha junto ao público evangélico? Mas a vida é um ciclo também. Eu acho que esse momento também a gente vem para reafirmar isso. A gente tem as nossas pautas, né, do pessoal, e eu reafirmo elas, mas ao mesmo tempo que justamente o pessoal, de forma coletiva, compreendeu o seguinte: olha, tem alguém ali que vem da Baixada Fluminense do quilômetro 32, que mora hoje em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que pode dialogar nas pautas originárias e, ao mesmo tempo, falar o seguinte: olha, nós queremos um Estado que isso que acontece dentro da igreja possa ser democrático para todo mundo, com qualidade e com recurso. Nós queremos um Estado que o trem, até hoje, que há 30 anos falaram para a gente que deveria, privatiza que melhora, o trem até hoje se antes nós chegamos a 2 milhões de pessoas no passado lá, que era o projeto, no caso, hoje não, 300 mil pessoas. E esse é meu povo que é evangélico, que é de matriz africana, que anda. Eu vou reestatizar tanto a SEDAI, que também hoje, né, mas vou reestatizar a Supervia, que agora tem até uma nova concessionária, e vou reestatizar a SEDAI também, porque são duas coisas, transporte e água, que deveriam ser direitos, hoje privatizaram, está cada vez mais precário e com uma tarifa, com a passagem e com a tarifa de água lá em cima com a conta de água. Então, assim, isso é fundamental, reestabelecer isso. Eu tenho certeza que qualquer outro candidato aí que está se colocando, Wilson Witzel, o Garotinho, Douglas Ruas, Eduardo Paes, não tem esse compromisso. Nós temos esse compromisso porque o Estado forte é a possibilidade de dialogar cada vez mais com o meu povo, que é o povo evangélico. Me fala rapidamente sobre os 3 adversários seus, potenciais adversários. O que você pode dizer em uma palavra sobre Eduardo Paes? Em uma frase. Eduardo Paes é o típico político neoliberal que acena para o bolsonarismo, ali na Jane Reis, acena para o campo progressista e é a representação da especulação imobiliária e dos mega empresários. E Douglas Ruas? Douglas Ruas é extrema-direita. Esse é o conservadorismo puro, hipócrita e corrupto, que é ele, né? É um aliado direto do Rodrigo Bacelar. E é isso que nós precisamos acabar com o Estado. Antônio Garotinho, essa velha política que não aguenta mais. Ninguém aguenta mais, convenhamos, né? E o Wilson Witzel? O Wilson Witzel, né?
esse aí também só trouxe desastre para o estado do Rio de Janeiro e deveria, daquele advogado, vai advogar para ver se os esquemas que ele fez lá, né, junto com a saúde, deve ter alguém que queira contratar Muito ele. obrigado, William Seri, por ter Obrigado, Deus comparecido abençoe, a meu esse irmão. programa e por Valeu. ter concedido essa entrevista. Obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado a Obrigado. você também, que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.